Prezados, hoje vamos fazer uma atividade sobre inclusão. Estou colocando a atividade aqui e vou compartilhar. Prezados, hoje vou falar sobre a importância da linguagem como ferramenta de construção psicológica e ferramenta de ensino de ciência ou matemática. Eu sou o Leonardo Cordeiro de Castro. Eu, eu possuo curso, graduação na área de física. Tenho formação profissional é, com especialização em física médica pelo INCA. Realizei dois mestrados, ambos na área de engenharia nuclear, um na COP, outro no IRD. O primeiro na UFRJ, COP, é um mestrado em física nuclear aplicada. O segundo, com ênfase na área de proteção radiológica e dosimetria. Possuo uma vinculação na Vigilância Sanitária Municipal e também sou professor de ensino médio na SEDUC. Possuo uma matrícula e atualmente trabalho no Colégio Estadual Júlia Kubitschek, no centro do Rio de Janeiro. Hoje é dia 18 de junho de 2025. Essa apresentação foi preparada no dia 17. Gostaria de falar primeiro, fazer uma audiodescrição, já que eu tenho alunos é, cegos. Eu sou um homem idoso, branco, 64 anos, cabelos castanhos claros, esbranquiçados pelo tempo, calvo, mas cacheados, esses cabelos emendando com a barba branca, olhos verdes e semblante pensativo, preocupado. Em relação a esse trabalho, eu tenho um desafio. O desafio é fazer uma ponte entre a experiência concreta, que é um dispositivo tátil, e a teoria matemática, sem perder a acessibilidade. O objetivo presente seria, primeiro, apresentar possíveis mediação semiótica através da internalização e formação de conceitos matemáticos com um arranjo experimental. Difundir conceitos da fundamentação teórica de Vygotsky através de uma linguagem instrumental, psicológica, conceitual, espontânea versus
uma linguagem científica, matemática, né? E para a internalização desses conceitos. Assim, é objetivo estabelecer uma linguagem mediadora entre o concreto e o abstrato através desse arranjo lúdico, experimental, que eu montei para ensinar funções trigonométricas para o meu aluno cego. Neste contexto, é objetivo apresentar caminhos para transformar essa aula de matemática ou aquela aula de matemática ser dada em uma aula prática, né, sobre o círculo trigonométrico, num estudo abrangendo essa linguagem que constrói o pensamento matemático, mantendo um eixo na inclusão de um aluno cego no colégio em que dou aula. O arranjo experimental é esse, em que minha filha está apresentando. É a figura da Letícia, minha filha mais nova, portadora de síndrome de Williams. Ela está mostrando um quadro de madeira, aonde você observa sutilmente duas linhas, número 10, né? Espessura da linha, número 10, cruzando no eixo central, aonde tem um disco na cor laranja. Esse disco é feito de uma prancheta que se usa normalmente em sala de aula. Nas aulas experimentais é utilizada muito uma prancheta de Eucatex, material de madeira, né? Coberto com EVA. Na periferia desse disco, descrevendo a circunferência, há um contorno de um fio, né, um cordão mais espesso, é, delimi- delimitando a circunferência de aproximadamente raio 10 centímetros, ou seja, um diâmetro de 22 centímetros aproximadamente. Desculpa. O ponto central ele está acoplado à base de madeira, né, através de um eixo com uma pequena rolimã de patins, de patinete, patins, né? Tem também uma linha, número 10 saindo do centro. Ela vai até a periferia, num ponto, descrevendo o raio. Esse raio ele vai ser definido para o meu aluno como o raio unitário. E desse ponto, na periferia, né, pende um peso amarrado em metal na linha, puxando a linha para baixo. Ele passa por dentro de parte de um esquadro, aonde você tem essa parte do esquadro recortado 90 graus, né, o ângulo de 90 graus, e para delimitar os dois lados, né, os dois catetos, formando 90 graus entre eles. À medida que a roda gira, né, o peso pode subir ou descer, dependendo da abertura do ângulo. Geralmente,
gira no sentido trigonométrico, o alfa positivo como sendo do eixo X, que é a linha horizontal, para a linha vertical, o eixo Y. E aí o ângulo vai abrindo e o esquadro ele vai se movendo para a direita, ou, desculpa, para a esquerda, em direção ao centro, e o aluno cego ele pode tatear essa projeção do raio no eixo horizontal e no eixo vertical também, né, à medida que há esse movimento. Então, é um arranjo com movimento, ele não é estático. E aí, é, o aluno consegue observar as variações nas projeções do raio. É, então, é definido a circunferência do círculo trigonométrico, com raio 1, e logo, quando o ângulo é zero, né, não há abertura entre o raio e o eixo horizontal, indicando que no ângulo raso, zero, né, o comprimento da projeção é 1 é igual ao raio. E à medida que vai abrindo, no sentido positivo, de abertura positiva, trigonométrica, né, nós temos a diminuição dessa projeção no eixo horizontal e a elevação, ou seja, a maximização no eixo vertical, da projeção no eixo vertical, a projeção do raio no eixo vertical. Então, a composição do círculo trigonométrico ainda pode ser explorado como fazendo com que o aluno coloque uma linha em torno da circunferência e demarcando nesse quadro, e outra linha em- no diâmetro e demarcando nesse quadro, e fazendo a divisão entre a linha do perímetro, né, e do diâmetro, ele vai ver primeiro, ele vai ver que é diferente, que o perímetro é maior do que o diâmetro, e quando ele faz essa divisão entre o perímetro e o diâmetro, se ele medir em centímetro, com alguma escala, ele vai chegar ao primeiro número irracional que a humanidade percebeu entre os números, né, surgiu entre os números naturais o número irracional π, 3,14. Então, os conceitos metrológicos podem ser tomados a partir desse perímetro, da circunferência e do diâmetro para a definição dessa, desse número irracional. Inadequações do dispositivo é observado ainda por ser um sistema mecânico que ele vai passar as linhas, né, e vai passar depois de 90 graus, ele vai se esbarrar num prego, né, na linha está amarrada no prego, em quatro pregos, né, formando um eixo X e Y, e, e não há um movimento para ângulos superiores a 90 graus.
mas isso vai ser, em outra aula, vai ser demonstrado que eu já supero esse problema, né? Não colocando vínculos, né? Colocando o vínculo somente no eixo central e prendendo os eixos X e Y com um ímã nesse eixo central e, e na periferia, né? No ponto que demarca o raio, um outro sistema X e Y, não só um compasso em forma de L, mas sim em forma de uma cruz X e Y, e aí ele vai poder rodar um dentro do outro e vai fazer a circunferência inteira, 360 graus, né? E pretendo também modificar o disco, fazê-lo de acrílico. Então, essas limitações apresentadas no arranjo experimental, elas apresentam também uma limitação maior quando a linguagem é no livro de matemática, que é uma linguagem estática, uma figura estática, não há movimento. E quando você consegue colocar isso em vídeo, você pode fazer isso também em vídeo, fazer um, um gráfico que movimente esses eixos, né, e o círculo. Entretanto, o meu aluno cego não teria possibilidade de ser incluído nessa aula. Então, a necessidade dessa adequação nesse arranjo experimental, por ele ser tátil, e o aluno conseguir manipular e sensorialmente ele ver as mudanças de ângulo e as mudanças no tamanho da projeção. O cuidado necessário das limitações do arranjo atual, né, ainda necessita um aprimoramento que será conseguido. A estrutura dessa apresentação de hoje, ela é feita em três partes, ou seja, três pilares. Primeiro, em relação à linguagem, quero falar como sendo uma ferramenta psicológica, ou seja, um dispositivo tátil utilizado como protótipo para facilitar a linguagem com os meus alunos. Um outro pilar seria a internalização via essas múltiplas percepções, como o tato do aluno cego, que aqui eu estou chamando pseudonimamente de João, se transformando em representação mental. O terceiro pilar seriam os conceitos científicos, matemáticos, como sistematização cultural, né, da nossa matemática como uma herança coletiva. Assim, é preciso destacar onde ocorrem esses saltos qualitativos na aula prática a ser dada. Por exemplo, quando o aluno cego ele conseguir verbalizar, né, as funções seno e cosseno, por exemplo, seno, ele observar que a subida do esquadro pela forma tátil e o cosseno, o movimento horizontal, né? Assim ele estará criando uma linguagem privada dele, né?
depois que ele se conectar aos termos matemáticos. Depois ele necessita verbalizar isso culturalmente, matematicamente. Bom, o dispositivo, então, ele vai funcionar como um signo artificial, na medida das relações como um conceito abstrato, das relações matemáticas como um conceito abstrato. E aí eu pergunto, o que seriam estas abordagens integradas? Isso que nós pretendemos verificar aqui. O processo desse trabalho, ou seja, a adequação dos procedimentos didáticos necessários. Primeiro, quero falar sobre o conceito de zona de desenvolvimento proximal, um conceito central da psicologia da educação de Vygotsky. Então, ele descreve a diferença entre o aprendiz, que é capaz de fazer de forma independente, né, ah, e o desenvolvimento real, né, e o que pode realizar, e aquele que pode realizar com orientação ou colaboração de alguém mais experiente. O nível de desenvolvimento potencial do aluno incluído, né, nessa turma. A zona de desenvolvimento proximal, então, é esse espaço onde a aprendizagem ela significativamente ocorre, mediada através das interações sociais. E dentro dessas interações sociais, eu uso um arranjo experimental, né? O primeiro passo, uma introdução dialógica rápida, em 5 minutos, seria isso. É, é importante reforçar os elementos das definições de Vygotsky, né? A zona de desenvolvimento proximal, ela implica numa parceria entre os alunos, né? A fala social entre eles, a fala interior de cada um dos alunos e o pensamento verbal durante as atividades. É importante ressaltar dos elementos estudados em vigor. Então, na aplicação prática, manter o problema do arranjo experimental, dando ênfase à tradução entre as linguagens, ela traz uma importância. A descrição tátil, as equações demonstradas, ou o modelo matemático trabalhado, né? E uma aplicação, ou várias aplicações ao mundo real. É muito importante para ilustrar os conceitos matemáticos, reorganizando uma percepção, é, uma percepção do conteúdo estudado, né? Não gosto de usar a palavra conteúdo, uma percepção da matéria que está sendo estudada. Então, nesse primeiro passo, estabelecer essa linguagem como mediadora entre o concreto que eles estão trabalhando, né, estão visualizando, e aí o arranjo experimental ele entra, ele entra não só na aula do aluno cego, mas para os outros alunos também é importante, porque eles conseguem concretizar
aquela abstração matemática, né? Para formar o abstrato, né? Eles conseguem trabalhar isso, né? Verbalizar, entender isso. E aí, como atividade, o professor, né? Ele faz indagações. Por exemplo, quando vocês pensam num círculo, o que lhe vem à mente? Quais as palavras? Quais as imagens? Quais as sensações em relação a essa palavra círculo? Então, o aluno cego ou qualquer outro aluno, ele pode, por exemplo, falar para ele, né, seria uma forma lisa, o aluno cego ele está tateando, né? Então ele está vendo uma forma lisa, né? Você vê que tem um EVA, ele vai ver a textura do EVA, e essa forma lisa ela dá uma volta ou várias voltas em torno de um ponto central. Ele vai expressar isso. E como ciclo, ele pode associar fenômenos cíclicos, como as estações do ano. Pode sim, né? E fazer com que ele entenda que há um disco e há a periferia, o círculo em todo, né? Então, isso é importante para que todos entendam as funções trigonométricas. A gente está trabalhando com a circunferência, com a periferia. É importante. É, como mediação, é, devemos registrar no quadro, né? A visualização de imagens, ela pode ser também copiada no quadro, o círculo, né? O raio unitário, o raio né? Quando ele bater em cima do eixo horizontal, é 1. Quando ele bater em cima no eixo vertical, é 1. Quando ele bater do outro lado no eixo horizontal, é -1, né? Quando ele bater embaixo no y negativo, -1, e ele entender que o zero é o centro do raio zero, né? É o centro da circunferência. Então, essas palavras, né, e essa sinestesia, né, de sensações do aluno traduzida, né, isso é que é a mediação. Não só o professor ali e outros alunos estão mediando, mas o próprio arranjo experimental, ele serve como um mediador. E isso está em Vygotsky, quando ele diz que a linguagem transforma nossa relação do mundo. E o que é sensação torna-se um conceito. O segundo passo. O segundo passo, falo sobre a semiótica, né, do dispositivo tátil. Aí eu vou perder um pouco de mais tempo, 15 minutos. É, a mediação aí é dupla, né? O professor, ele, ele expõe o dispositivo como um signo externo, né? Dupla, porque é professor, e o arranjo experimental, né? O dispositivo. Convertendo o movimento em tato, né? O aluno pode, os, o aluno cego e outros alunos podem manipular o arranjo, devem manipular o arranjo, e o gráfico ele se torna um signo
convertido em tato e ideias matemáticas ali discutidas. E há um link teórico, uma ligação teórica, né, em que a linguagem matemática das funções trigonométricas transcendentais, seno, cosseno, as primeiras, né, entre outras mais adiante a serem definidas, elas são usadas, né, essa linguagem é usada como uma ferramenta psicológica que leva o pensamento concreto, do concreto ao abstrato. O objetivo seria demonstrar como signos, símbolos, né, é, eles se internalizam, né, em conceito. E a atividade seria manipular o dispositivo, os alunos, né, e o aluno cego pode descrever tatilmente o movimento, né, contando, né, por exemplo, em 0 graus, a medida da linha horizontal, o x igual a 1, e em braille vai ser expresso ali, vai ser imprimido ali, 1, conforme nós escrevemos no círculo trigonométrico no quadro, para alunos que não têm problema de cegueira, né? Eles conseguem ver, né? Assim, o aluno cego também em braille, ele tem que estar impresso ali o ângulo, o 0 grau, do lado ele vai descrever em braille 1, né, que é o raio unitário. E ele vai associar toda medida dessa projeção do raio diminuindo ao cosseno, né? Ao cosseno. À medida que no eixo vertical, ele vai fazer a mesma coisa, o raio também vai ser unitário, vai ser impresso 1 no eixo vertical em cima, né? Depois do círculo. E o ângulo ali, ele está faltando também os vários ângulos, vai ser é, escrito em braille 90 graus. E ele vai associar o tamanho dessa projeção vertical do raio à função seno. Apesar de que, com a maturidade do aluno, ele vai observar que função seno e cosseno, ela não está seguindo somente o eixo vertical e o eixo horizontal, ou seja, o cosseno nem sempre está associado ao eixo horizontal. Ele só é associado ao eixo horizontal quando é definido o ângulo interno, né, entre o raio e o eixo horizontal. Aí sim, a projeção sobre o eixo horizontal é o cosseno. Mas se eu definir como ângulo o complemento desse texto, né? Ou seja, a abertura entre o raio e o eixo vertical, aí muda as funções cosseno passam a ser medidas no eixo vertical e o seno no eixo horizontal. Isso é muito importante para explicar ao aluno, para ele não ficar preso a essa mesmice, né?
isso é muito importante porque às vezes o aluno ele tem que se libertar do que o professor está falando matematicamente, né? Mesmo porque em física determinadas coisas como em cima e embaixo não existem, né? E também o eixo x e y eles podem ser permutados. É isso que eu quero dizer. Bom, o terceiro passo seria esta conceituação espontânea, né? E relacionando a, a conceitos definidos adequadamente, cientificamente, matematicamente. E aí eu perco um pouco de mais 10 minutos da aula, né? Ou seja, o objetivo seria mostrar como a linguagem ela formaliza experiência. Então, a atividade seria conceituar espontaneamente, né? Por exemplo, alunos relacionando funções trigonométricas a fenômenos do cotidiano. O seno ele pode associar a altura de um balanço no parque, o cosseno ele pode associar o vai e vem de um pêndulo de um relógio ou do próprio balanço. Os conceitos científicos, físicos, né? É necessário que o professor de matemática introduza, né? Esses conceitos físicos, apesar de que o professor de física também vá trabalhar essa mesma aula, tecendo, abordando coisas mais particulares, mas o início das funções trigonométricas, elas são muito importantes, porque o estudar física, né, os problemas físicos, necessitam desse modelo matemático, importante, definido aqui em aula para alunos de ensino médio, nessa aula principalmente. Eles vão traduzir a, a função matemática, né, A seno de ômega t, onde a amplitude é ômega, a velocidade angular, t o tempo e φ o ângulo de fase, em qualquer movimento cíclico, né? A vida está cheia de exemplos. Vamos ver alguns durante a vida. Então, o papel da linguagem, antes ela era uma experiência individual, o balanço da criança no parque, ela agora ela vira um conceito universal, uma função periódica, definida por uma função matemática, né? A linguagem matemática, ela vai unir esses dois universos. Bom, em relação ao movimento do balanço, o exemplo dado, o movimento do balanço, né? Você tem a amplitude máxima, né? A, nesse, nesse algoritmo descrito aqui, uma função periódica, uma função envolvendo tempo, aonde você tá até repetida ali, desculpa. A equação ficou, a equação é simplesmente A seno de ômega t, né? Ela ficou repetida e eu não reparei. Aonde você tem, desculpa, a velocidade ou a altura do balanço e, e ômega a velocidade angular, né? Então, a percepção sensorial do aluno cego, ele pode, através desse brinquedo, o balanço, perceber o vai e vem,
como sendo aceleração e desaceleração. Então, é um movimento que tem uma aceleração variável, né? E associar o gráfico senoidal, descrito em sala de aula. O, o- a audição também é importante nesse tipo de movimento, né, cíclico, né? Então, explorar auditivamente também eu percebi que, em relação à linguagem, é muito importante que o professor traga exemplos dessa percepção auditiva também. Você consegue, porque nesses movimentos cíclicos, eles têm um, um registro audível, né, que ele pode ser percebido. A internalização e aplicações, né, seria o quarto passo. É, o objetivo agora seria validar as múltiplas percepções na resolução de problemas. Por exemplo, contextualizando, Maria empurrou o balanço de João, né, que tem 2,4 metros de comprimento. O balanço atingiu a uma altura de 0,8 metros em relação ao ponto mais baixo. Considere o movimento e que este é descrito por uma função senoidal. Eu peço para calcular, por exemplo, a altura do balanço após 3 segundos do empurrão inicial, considerando t igual a zero o balanço no ponto mais baixo, e calcule também em quais momentos o balanço atinge 0,4, a posição 0,4 de altura, pela primeira vez e pela segunda. Então, é um problema bem interessante, um problema complexo, mas necessita desse fundamento matemático. Tem a necessidade da maturação matemática, né? Então, na resolução, os alunos vão observar que, por exemplo, por forma tátil, né, ele vai observar que com 2,4 metros, né, o, vai ter parâmetros para calcular, né? Uma corda de 2, com uma corda de 2,4 metros, você pode calcular, né, a solução desse problema descrito com com arranjo experimental e com um arranjo experimental que eu levo para a sala e na vida, né, um balanço com uma altura de 2, com corda, uma altura de 2,4, ele vai atingir uma altura de 0,8, né, quando o seno de 90, né? Então, ele vai poder manipular esse arranjo experimental e observar os parâmetros, né? Tentando observar com que ângulo, e identificar com que ângulo ele vai ter aqueles resultados do enunciado do problema. E ele vai observar que com um ângulo de 30 graus, 50 graus, ela vai atingir a altura de 0,4 metros.
Então, uma simbolização abstrata, né, ele pode trazer isso para o concreto e vice-versa, né? Isso é o funcionamento de uma lei física, que é uma linguagem matemática que descreve uma realidade invisível, né? Invisível até que o ser humano consiga observar esses parâmetros matemáticos. Aí deixa de ser invisível. Assim, a linguagem ela se transforma em percepções individuais, né? Tato, visão, é, esqueci de colocar a audição também, em que o conhecimento científico é compartilhado, né? O círculo trigonométrico, ele que era antes um objeto de madeira, né? Ele se transforma em uma ferramenta da mente, porque com o tempo o aluno ele não vai ele vai se desprender desse concreto, né? Desse ele já leva as funções seno e cosseno para qualquer tipo de abstração, aonde tiver alguma coisa que gira em torno de um centro. Bom, os elementos críticos da acessibilidade, né? Você observa que esses elementos críticos de percepção tátil, visual, auditiva e simbólica, né? E eles foram explorados, né, com os recursos aqui, um dispositivo, um arranjo experimental, aonde o aluno, através da percepção tátil, ele pode observar os relevos, né, as medidas em braille que ainda vão ser codificadas ali, eu não tive tempo de fazer isso, né? E a função psicológica dessa percepção tátil seria a mediação entre o objeto e a representação mental. A mesma coisa para a percepção visual, né? Os gráficos dinâmicos e legendas e equações escritas, né, matematicamente, a formação de imagens mentais abstratas é a função psicológica que leva essa visualização. Em relação à percepção auditiva, né? A, o, se, se nós formos utilizar audiodescrição nessa aula, a síntese vocal, né? Sintetização vocal, né? Ela vai ter uma função psicológica, seria a internalização via linguagem oral. E a percepção simbólica? O recurso seria a notação matemática, a fórmula escrita no quadro, o próprio gráfico, né? Constru a função seria, psicológica seria construção de signos internos compartilhados entre os alunos. Para essa aula, eu utilizei fundamentação teórica, né? Linguagem como mediadora, né? A palavra convertendo experiências sensoriais, tato, movimento, em instrumentos do pensamento, de acordo o que, com os elementos que Vygotsky apresenta, né, no seu trabalho Pensamento e Linguagem. Utilizei também papel de conceitos científicos ou conceitos matemáticos. Eles organizam o caos das experiências cotidianas, né? Elevando a consciência ao nível de generalização, que você pode
ver um fenômeno numa brincadeira de balanço, um vai e vem de um relógio, um movimento de, de uma roda, de um disco, né? Isso é muito importante. E a inclusão como sendo um processo psicológico, ao avaliar a percepção tátil do aluno cego, a turma ela internaliza que a matemática é universal, mas suas vias de acesso elas são plurais, né? Percebemos isso. E eles também devem perceber dessa forma. A construção do arranjo experimental. Ele ele está aqui nessas figuras, né, que eu vou descrever agora. A primeira imagem é uma figura da tábua base, né, com um eixo, eu tentando colocar o eixo, a rolimã, né, incrustada nessa tábua base, para que ele não tombe, né, e é um rolamento que está incrustado ali no centro, e o disco de EVA, né, que cobre o Alcatex, né, e na periferia um cordão descrevendo a circunferência. Utilizei colas, pregos, esquadros. Eu tive que destruir um esquadro para tirar um ângulo de 90 graus, né? Tive que cortar. Apresentei aí as ferramentas com que eu cortei, uma pequena serra. A figura mais abaixo, a fixação do, do esquadro na ponta da circunferência, né? Porque ele vai ter que se movimentar e reto. É, a figura do meio tem os eixos, ele já tá, o disco já está montado na base de madeira e roda aí em torno do eixo central. E eu coloquei 4 pregos, né, descrevendo os eixos X e Y com uma linha 10, né, com a linha 10, é importante. Esses pregos não deixam que o sistema rode 360 graus, eles vão ser substituídos, né, por um ímã afixando todo o material no centro, né? Então, o esquadro que está na periferia, ele tem um dos lados, né, um dos catetos, porque é um triângulo de retângulo, né, desconfigurado. Ele tem um fio, né, uma linha 10 que ele sai do centro do, da circunferência, ele vai até a periferia e ele desce essa linha solta. Essa linha ela não é fixa, ela é solta, e ela está pendente nela um, uma alguma coisa de para fazer peso, né? Um metal, de um xilofone, uma tecla de xilofone. E aí, conforme o ângulo vai subindo, o peso também, desculpa, conforme o ângulo vai aumentando, ele sai de 0, né, graus e vai aumentando, ele vai, a vertical, ela vai chegando paralela, né, o eixo Y, ela vai chegando próximo de 0, ou seja, há uma projeção no eixo X, no eixo horizontal, que vai diminuindo, enquanto que o esquadro ele é levado lá para cima. Então, o outro cateto ele vai demarcando o seno, que ele vai aumentando, enquanto o cosseno diminui, e vice-versa.
e a última figura com um ângulo menor. Se vocês me derem um minutinho, eu vou pegar o arranjo e mostro o arranjo, como é que ele funciona. Um minutinho só que eu... Vou tentar sair aqui desse... Então, aqui está o arranjo. Ele... Vou tentar sair da apresentação, da forma apresentação. Deixa eu ver se eu saio. Desculpa. Eu saio aqui. Eu tenho que fechar o... Eu tenho que parar de apresentar. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu ver se ainda estou... Acho que eu já parei de apresentar. Bom, eu não sei se vocês estão enxergando, né? Agora sim, eu acho. Aqui está o arranjo. O que vocês vão ver está ao contrário, né? Do que realmente acontece, porque está espelhado. Então, o eixo X e Y, ele desmontou porque eu levei para o colégio. O eixo X e Y, ele vai passar no centro da circunferência. Um momentinho só, deixa eu montar aqui que ele desmontou. Pronto, perdão. Ele tem... É que eu botei ele dentro da bolsa e ele desmontou. Essa linha, ela vai ser substituída por uma haste de acrílico e ela vai ser fixada aqui no centro. Então, o peso, ele é o prumo do pedreiro, ele sempre vai puxar o esquadro, ele vai puxar a linha vertical e vai elevar, como é um esquadro, ela está 90 graus, ela vai, ele vai levar isso aqui. Eu não deveria ter colocado aqui. E, e aí, conforme ele vai subindo, ele vai remarcando. Assim, ele arrebentou, ele estava preso, ele não estou conseguindo colocar. À medida que você vai, é, à medida que você vai diminuindo o ângulo, tudo vai descendo. Por enquanto está em linhas, mas vai ser uma coisa mais fixa, né? Então, bom, então eu fico aqui, boa noite.